Vamos começar mais uma semana de estudos e hoje nós vamos para a página 125 do nosso livro, onde tem a carta de leitor. Nós iremos falar um pouco sobre esse tipo de carta. Aqui na página 125, vocês vão encontrar uma carta de leitor. Existe uma idade melhor, ou seja, o professor de turma ele vai trabalhar com vocês esse texto, essa carta. Quando você vira a página, você passa a página na 126, nós temos uma conversa, um roteiro de conversa, onde você irá conversar com o professor e expor suas ideias e ouvir o que ele tem para lhe trazer sobre esse assunto. Seguindo em frente, nós aí sim chegamos na página 127, onde diz exatamente aquilo do qual a gente se referiu no início, a carta de leitor. O texto que você leu, essa carta que você vai ler com seu professor, de Lenice Pimentel, em que ela se manifesta publicamente sua opinião a respeito de outro texto publicado anteriormente, recebe o nome de carta de leitor. A carta de leitor circula em jornais e revistas impressos no rádio e na televisão. Também está presente na internet, quando o veículo de comunicação abre espaço para que os leitores expressem sua opinião em forma de comentários. Estudaremos aqui apenas os textos impressos. O autor da carta pode ser qualquer indivíduo, qualquer pessoa que tenha lido o texto que foi publicado e decidiu se manifestar, ou seja, vai dar a opinião dele, né? Ele seja para concordar ou seja para discordar. Ele vai expressar a opinião dele, ele vai dizer o que ele achou daquilo. Pode ser um texto simples, pequeno, reservado, ou pode ser uma carta maior que ele possa colocar no meio de comunicação para ser publicado apenas como parte do texto. O leitor desse tipo de carta é o mesmo dos veículos de comunicação que publicam os textos que mostram a manifestação em relação ao artigo. Vejam só, quando a gente fala de carta de leitor, normalmente quem acompanha jornais pela internet pode observar que após a matéria, depois daquela matéria onde foi descrito um fato, tem lá embaixo comentários. Você pode dizer o que você achou. Se aquela matéria trouxe algo sobre política, você pode, por exemplo, dar a sua opinião. Eu concordo, eu acho que falta fazer mais sobre isso. Então, aquela parte onde você fala, você está se expressando sobre determinada matéria que você leu, você está redigindo uma carta de leitor. Carta de leitor é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, olha só. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer outro indivíduo. Vai ter até aquele indivíduo que, em cima do seu comentário, ele vai fazer mais um comentário. Então, existem muitos comentários de cartas de leitor. A carta de leitor ela é um gênero textual argumentativo, presente em diversos meios de comunicação. Como você já deve ter tido contato com revistas, jornais, sites, certamente você notou que a maioria desses meios de comunicação possui uma seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, não é mesmo? Onde a gente expressa muito a nossa opinião, a gente dá o nosso ponto de vista, é quando você faz parte desses grupos de, por exemplo, Facebook. A cada publicação, a cada postagem, abre-se comentários sobre aquela postagem, seja de apoio, concordando com o que ela diz, ou seja de contradição, ou de contrário. Você não gostou daquilo, você vai expor que não gosta e vai dizer o porquê você não concorda. Então, isso é uma carta de leitor. É quando você lê uma publicação de jornal, de revista, de algum meio de informação e você coloca lá nos comentários o seu ponto de vista. Então, vamos dar uma lida nessas páginas do nosso livro, vamos conversar com o nosso professor e exercitar o nosso pensar.